No Insta Stories eu lancei um Q&A sobre o Dubai e os Emirados Árabes Unidos, em que algumas pessoas mandaram perguntas sobre categorias completamente diferentes. Olá malta, mais uma vez bem-vindos ao meu canal Scarlett by Tatiana. Espero que vocês estejam a gostar de todos os vídeos que eu tenho aqui a colocar no canal. Espero também que possam subscrever ao meu canal, clicar no sininho das notificações para serem notificados cada vez que existe um vídeo novo online. Coloquem like, que é muito importante para mim saber então o vosso feedback e se estão realmente a gostar dos meus vídeos. No meu Insta Stories eu lancei um Q&A sobre o Dubai e os Emirados Árabes Unidos, em que algumas pessoas mandaram perguntas sobre categorias completamente diferentes. Agora, no meu primeiro vídeo que foi falhado porque o microfone não estava a funcionar, já estava 20 minutos a falar e ainda só tinha abordado duas categorias. A primeira que tinha sido é em relação à gastronomia. Eu, muito sinceramente, não sou muito fã, por assim dizer, da gastronomia árabe. Eu sei que utilizam muito e comem muito aquele flatbread, pão fininho, acabam por molhar no hummus, ou os molhos que são tradicionais daqui. Carne de cordeiro e frango são as mais tradicionais. O arroz normalmente é o mais popular para acompanhar este tipo de comidas, e umas saladas que fazem com tomate bem picado e com outras leguminosas, assim tudo misturado, que também é um bom acompanhamento. Mas o Dubai é uma cidade tão grande e com tanta variedade e tantos restaurantes para irmos, conhecermos e apreciarmos a gastronomia de todo o mundo, acabamos por, quer dizer, eu acabo por não ir muito a restaurantes mais locais, porque realmente não é assim algo que me fascina muito. Uma das comidas que mais gosto árabe, que é uma comida do Iémen, que é uma carne que acaba por ser cozinhada debaixo da terra por um vapor e acaba por ser tão terra, tão deliciosa. Então é uma carne enorme, que vem lá assim a perna deve ser do peru, porque é enorme. Então vem dentro de uma caixa de alumínio, é como se fosse o nosso frango assado, mas acaba por se vaporizar abaixo da terra. Depois ao lado vem mais uma daquelas caixas enormes de arroz, spicy rice, em que temos ainda mais um acompanhamento que é um molho de tomate assim um pouco spicy também, e para depois então cortar o spicy acompanham com um iogurte branco, caso queiram misturar. A realidade é deliciosa e eu adoro essa comida. Agora, a nível de cultura, no Ramadão, como sabem, não se pode comer durante o dia em locais públicos, comer ou beber, seja água, seja qualquer coisa, não se pode, portanto é algo que acabamos por nos adaptar muito bem, porque como toda a gente está a fazer o mesmo, não temos aquela necessidade de ok, agora vou comer aqui uma sandes ou um croissant em frente a toda a gente. Não, acabamos por ter muito respeito pela cultura e pelas pessoas que realmente estão a fazer o jejum, e acaba por não ser assim tão difícil de adaptação. Como é óbvio, os shopping centers têm restaurantes abertos, só que estão cobertos para os muçulmanos não possam ver então os estrangeiros, os expatriados, a comerem dentro da zona de restauração. Portanto, a zona de restauração é fechada. Os restaurantes mais populares e casas mais populares aqui no Dubai fecham durante o dia e abrem às 6 da tarde, que é normalmente quando o sol se põe. A partir das 6 da tarde, então, já funciona com normalidade. A única coisa que é diferente é que bares e discotecas, a música está a tocar num volume muito baixo. Portanto, lá está, como é uma época anual muito de introspeção, de religião, de respeitarmos as culturas, de respeitarmos uns aos outros, então os bares e restaurantes, mesmo que estejam abertos para os estrangeiros e para os turistas, então há um respeito enorme pela cultura. Depois de um dia então em jejum, temos a primeira refeição do dia, que é chamado o iftar. O iftar é a refeição que se faz em família, então quando se quebra o jejum, oh my god, how can I say this word? Jejum. Ok, é quando se quebra o jejum no Ramadão. Jesus. Por isso é que eles gozam connosco, falamos assim. Portanto, iftar é quando se quebra o jejum do Ramadão. Porra, não está a correr nada bem. Depois já tinha falado disto antes, agora já está a ser mais difícil. Ok, este é o iftar, que é então a quebra do jejum durante o dia, e depois há o suhur, que é a última refeição, por assim dizer, antes de começar mais um dia em jejum. É a última refeição do dia, antes do sol
Porra, rapaz, não está a correr nada bem. Ai, não é antes do sol se pôr, é antes do sol nascer. Antes do sol nascer. Bem, a sério, se vocês soubessem o quão é difícil às vezes falar em português porque faltam umas palavras. The sunrise. Sunrise is easy, but now o sol nascer, às vezes faltam caraças, mas só me apetece a dizer as neiras. O suhoor é a última refeição do dia antes do sol nascer. Portanto, depois o sol nasce e começa o jejum novamente. A realidade é que existem tantas outras cozinhas e que podem experimentar: chinesa, japonesa, mediterrânea, portuguesa, francesa, italiana. Tem tanta coisa aqui, mas tenho que admitir que no início não é nada fácil. Como não estamos habituados ao tipo de comida ou sabemos quais são os sítios que devemos ir, então torna-se muito complicado. Eu no meu primeiro mês eu emagreci 5 quilos, mas também a realidade é, vocês quando sabem onde devem comer também repõem esses quilos muito facilmente. Personal trainers aqui portugueses do Dubai, por favor ajudem-me, mandem os vossos planos de alimentação e de exercício porque eu preciso da vossa ajuda, tá? Vamos à segunda categoria. Como é que é em relação aos trabalhos aqui? Como é que é em relação a arranjar trabalho aqui? Mas também eu creio que vou fazer um outro vídeo dedicado só a esta categoria, porque é uma categoria um pouco vasta e eu gostava realmente de vos mostrar os websites, os melhores websites aqui do Dubai para realmente vocês realmente responderem aos anúncios que estão online. No entanto, alguém me perguntou qual é que era o ordenado mínimo e se fazemos descontos aqui e como é que funciona em relação ao Sistema Nacional de Saúde. Então, não existe ordenado mínimo nos Emirados Árabes Unidos. Existem empresas que pagam ordenados completamente diferentes umas das outras. Se for uma empresa mais pequena, normalmente paga menos às pessoas que trabalham lá. Se for uma multinacional, normalmente tem ordenados com valores mais altos e mais confortáveis para vocês trabalharem. Portanto, tem muito a ver com a vossa experiência, tanto a nível internacional como em UAE. Também tem a ver com os vossos skills, quais são as vossas valências, qual é que é a vossa área, portanto, depende muito. Agora, eu posso dizer que a nível do Sistema Nacional de Saúde, quando assinam um contrato com a empresa, normalmente ficam cobertos o seguro da empresa. Portanto, se alguma coisa acontecer e precisarem de ir a um hospital, acabam por aceder o seguro então da empresa. Em termos de descontos, não existem descontos pessoais aqui no Dubai. Existe sim de empresas que têm que pagar um VAT de 5%. E isto foi implementado em janeiro de 2018, mas a nível pessoal não existe qualquer tipo de taxas. Portanto, aquilo que recebem de ordenado é realmente aquilo que vai para a vossa conta bancária. Uma coisa também tem que ter a noção é que, vou-vos dar um exemplo, um Project Manager numa pequena empresa pode ganhar à volta de 10 a 15 mil libras, e um Project Manager de uma grande empresa, por exemplo, de uma construtora aqui no Dubai, pode ganhar o dobro, ou seja, à volta de 30 a 35 mil dirhams. Portanto, depende muito da vossa experiência e também depende muito de quem vos está a recrutar a nível de empresa. 10 mil libras que eu consideraria o mínimo dos mínimos para vocês viverem aqui e não estão a viver confortável, é mesmo o mínimo dos mínimos. Eu diria que para viver minimamente confortável, já com a renda, os custos todos pagos, com algumas saídas ou jantares fora, que deveriam ganhar os 15 mil dirhams, que são 3.600 euros. Isto é um valor aqui que é razoável para se viver. Se ganharem, como conheço pessoas aqui a ganharem de 30 mil para cima, que eu acho que é muito bom. Portanto, uma pessoa que tenha a oportunidade de estar aqui a ganhar estes valores, os 30 mil dirhams, eu sinceramente nem olharia para trás e apanhava já o avião e vinha para o Dubai, porque com este dinheiro podem viver muito bem aqui no Dubai, mas muito bem, e podem mandar muito dinheiro para Portugal. Portanto, isto é só para vos dar uma ideia de como é que são os salários aqui e de como é que podem ser tão diferentes. Eu, por exemplo, conheci uma pessoa que, como Project Manager para uma empresa em Abu Dhabi, iria ganhar 70 mil dirhams por mês. Um salário
muito acima da média, mas como é óbvio, como há pessoas que já têm uma vasta experiência aqui no Dubai, acabam por ter ofertas destes valores nas empresas. Em termos de ordenado mínimo já sabem que não existe ordenado mínimo, em termos de desconto já sabem que só as empresas é que descontam 5%, nós, enquanto trabalhadores, não descontamos nada para o governo, aquilo que está no nosso contrato é aquilo que nós recebemos mensalmente na nossa conta bancária. A nível do sistema de saúde, se quiserem, também podem fazer um seguro pessoal, mas isso também depende de quanto é que vocês querem gastar mensalmente para terem estas regalias, por assim dizer. Quarta categoria, em termos de carros aqui no Dubai ou de carta de condução aqui no Dubai. No meu caso, eu como estive a viver em Londres, a minha carta de condução era inglesa. Facilitou realmente muito, porque com a carta em inglês apenas necessário trocar a carta e fiquei com as duas cartas, portanto tenho a carta inglesa e tenho a carta dos Emirados Árabes Unidos, não tive que desfazer-me de uma para ter a outra, como por exemplo em Londres. Eu tive de trocar e ao trocar então perdi a carta portuguesa para a inglesa. Estou apenas a requisitar a carta de condução dos Emirados Árabes Unidos, paguei pela alteração da carta de condução, 240 euros. Para a renovação da carta, tenham em conta estes valores, porque eu paguei à volta destes valores. O que eu adoro aqui, assim, são todas muito rápidas, portanto eu fui lá, apenas é tipo, pagas e não bufas, paguei, em 5 minutos tinha a carta de condução feita, impressa, tinha um cartão todo XPTO e vá lá. Se bem que vocês tiverem um visto de turista, vocês podem conduzir, eu pessoalmente podia conduzir com a carta inglesa. Agora, quando assinam um contrato de trabalho, aí já não, já é ilegal e têm que realmente alterar a carta para a carta árabe. Como é para ter um carro desportivo? Ora, como vocês já sabem, eu sei quase nada acerca de carro. Não, deixa-me explicar. Eu quando aqui cheguei, eu aluguei um carro. Portanto, o carro que eu aluguei era um carro, um Nissan super básico, mas dava para as minhas voltas, dava para eu andar perfeitamente, super económica aqui no Dubai, e era um Nissan, eu já não me lembro do modelo do carro, mas era uma coisa assim muito básica, não era nada XPTO. E eu pagava à volta de 1400 dirhams, já com tudo incluído, portanto o seguro já está incluído, a manutenção já está incluída, gasolina e portagens é que não está incluído, todo o resto, tudo que seja de manutenção, então aí a empresa é responsável pelo carro, não somos nós. Andrés! Venga aqui. Primero slash. Ah! Gracias. Ai, Está a acariciar o gato. Isto é outra coisa que nós temos no Dubai, as portas de casa estão sempre abertas, portanto, alguém que me venha visitar é apenas dizer, olha, entra que a porta está aberta e as pessoas entram e está bem. Venga, dizer olá para Portugal. Olá! ¿Cómo estás? Venga aqui, dice olá. Olá Portugal, como estás? ¿Qué tienes aquí en la cámara? O melhor real estate de Dubai. Portanto, pagava os 1400 dirhams para o aluguel do carro, né, cara? Agora sou brasileira. Pelo aluguer do carro e tudo o resto, então, no meu caso, mais uma vez, eu tinha ajudas de custo da empresa, portanto, tudo o que era gasóleo, o sálic, que são as portagens, é como se chama as portagens aqui, mas posso dizer à vontade que pago à volta de 500 dirhams por mês para andar à vontade de um lado para o outro na cidade. O carro mais gasóleo, as portagens eu diria que é à volta de 300 dirhams por mês, se andarem sempre pela Sheikh Zayed Road, que são as portagens que temos que passar, eu diria que à volta de 2200 por mês vocês gastam num carro. E num carro assim de muito basic, assim low cost. Aqui os carros são muito mais baratos do que em Portugal, por exemplo. O que é mais caro é o seguro do carro, mas é lógico que os carros são mais baratos, portanto uma coisa acaba por compensar a outra. Mas o facto de podermos ter um carro desportivo, tudo varia do nosso income mensal, portanto o nosso salário. Se nós tivermos um bom salário, como é óbvio, é muito mais fácil podermos comprar um carro acima da média. Se tivermos um salário mais baixo, como é óbvio, não vamos gastar tudo num carro e depois andamos a passar fome, não.
Eu diria que um carro médio, e quando digo médio será um Mercedes, um BMW, um carro de uma gama alta aí em Portugal, que aqui é considerado um carro médio, eu diria que à volta de 2.000 dirhams já conseguimos pagar uma mensalidade, um loan ou não, um crédito, e ter um carro minimamente apresentável, se bem que aqui aconselham a termos carros japoneses, porque há muita poluição, há muita areia, há muito dust, muita areia no ar, então o que pode danificar bastante os carros, e aconselham realmente a termos carros japoneses. A nível, e vou para a última categoria, que é a nível de desigualdade em relação aos homens. Eu acho que só vejo uma desigualdade em relação aos homens, mas eu acho que isso é uma coisa a nível mundial, que são os nossos ordenados. Portanto, eu acho que também é bastante visível que os homens normalmente têm um salário superior ao das mulheres, mas isso acaba por ser uma situação mundial. Mais uma vez, tudo tem a ver com a experiência e com os anos de experiência que temos, mas a nível de desigualdades eu não vejo. Eu acho que há realmente, e que já vos mostrei, é que no metro existem carruagens para mulheres e crianças e para homens, portanto não vão juntos, e não acho que isto seja de todo mau. É realmente um pouco desconfortável se formos um casal de turistas e estivermos a passear, e então a mulher tem que ir para um lado e o homem tem que ir para o outro. A nível do dia-a-dia até acho que é bastante civilizado, e acho que é uma coisa que se faz bastante bem. Outra coisa é que em instituições governamentais, então existem filas só para mulheres e só para homens. E que digo-vos uma coisa, é o melhor que pode haver, porque vocês são atendidas muito mais rapidamente, muito mais fácil, porque temos uma fila só para nós, é chegar lá, tirar a senha, sermos atendidos e bye. Em relação a roupas, acaba por ser muito liberal. Não vi nunca nenhuma situação constrangedora, ou nunca tive nenhuma situação constrangedora por estar a vestir um top de alças, ou uma saia, ou um vestido, nunca. Agora, acho que também depende muito do respeito pela cultura e de como nós agimos em relação a certos locais que nós vamos. Vestir-nos consoante onde estamos e com quem estamos à nossa volta. Se formos para uma zona mais local em que temos mais árabes, é óbvio que não convém irmos de biquíni ou de barriga à mostra, ou com uma mini saia, ou com as pernas totalmente, ou com as nalgas todas de fora, enquanto as pessoas estão vestidas de abaia, com burca, com a candura. Portanto não convém irmos a extremos nem a limites. Agora, se estamos na praia, como é óbvio, podemos vestir um biquíni, é lógico que podemos ter um biquíni mais ousado, é lógico que podemos ter um vestido mais transparente. Tudo depende de onde estamos e com quem estamos. Eu acho que sempre que tivermos um balanço na vida, isto é para tudo, corre sempre tudo bem. Obrigada por estarem interessados em saber como é que é a vida aqui no Dubai. Subscrevam ao meu canal, não se esqueçam de colocar like neste vídeo, deixem nos comentários a informação que vocês realmente queiram aprender daqui, tá? Beijos!